próximos capítulos da novela Vale Tudo. O dia do casamento da Odete chegará, e quando todos estiverem reunidos, Afonso chega na igreja e grita: "Para esse casamento, agora!" Odete e César, que estarão no altar, olham para o rapaz e a vilã se treme de medo ao perceber que Afonso estava entrando, empurrando a cadeira de roda do Leonardo. Todos no local ficaram em choque com aquela cena. E Heleninha, que estava do lado da Odete, avisa: "A tua casa caiu, mamãe. Nós já descobrimos tudo o que aconteceu no dia daquele acidente." Do outro lado, Celina fala: "Não adianta negar, Odete. Nós já sabemos o teu segredo. Nós descobrimos o porquê você escondeu o Leonardo por todo esse tempo." Afonso irá preparar uma vingança contra Odete e César e revela dois segredos que mudará o rumo da novela. Momentos antes, o rapaz terá invadido o apartamento de sua mãe e encontra o cofre dela com o resultado do exame do Leonardo. Em choque, Afonso fala: "Eu não posso acreditar. Isso aqui é um exame positivo no nome do Leonardo." Junto de Solange, o rapaz encontrará o seu irmão e Ana Clara tentará expulsar os dois. Mas, para a surpresa da moça, Leonardo, mesmo com dificuldades, grita: "Não vá embora, meu irmão." Ana Clara o encara e pergunta: "Você falou? Então você estava ciente de tudo por todo esse tempo?" Leonardo acena com a cabeça e revela para o irmão que antes do acidente ele escondeu uma caixa no local onde os dois brincavam quando criança. Na mansão de Celina, Afonso encontrará uma caixa escondida embaixo de um piso falso e diz: "Foi o Leonardo que deixou isso aqui." Solange pergunta: "E o que tem dentro dessa caixa?" Ele disse que se tratava do motivo da Odete ter escondido ele por todo esse tempo. Afonso abre a caixa e, ao ver o que tinha dentro, ele fica em choque e fala: "Então foi por isso que a minha mãe fez aquilo com meu irmão. É disso que a poderosa Odete Reutemann tem tanto medo que o Leonardo revele a todos." O mistério por trás do acidente de Leonardo será finalmente revelado e surpreenderá a todos. Isso tudo terá início quando Afonso estiver profundamente magoado com sua mãe e comenta com Solange: "Eu ainda não acredito que a minha mãe vai se casar justamente com César." A ruiva escutará tudo calada e Afonso continua: "Aquele cara ajudou a Fátima a me enganar por todo esse tempo. Além disso, ele foi o amante da minha ex-esposa. E agora, ele vai se casar com a minha mãe." Solange conforta o seu amado e diz: "Eu sei que não deve ser nada fácil essa situação, mas você não pode se aborrecer. Você tem que pensar agora na tua saúde." E naquele mesmo momento, Celina conversa com Celina e comenta do casamento de Odete e César. As duas irão concordar que tudo aquilo é uma grande loucura. Porém, Odete chega bem na hora e, ao escutar as duas, ela avisa: "Acontece que eu não pedi a opinião de ninguém. Eu faço o que eu achar melhor e vocês vão ter que aceitar." Heleninha encara sua mãe e fala: "Eu já disse e repito, o que a senhora está fazendo é muita maldade. Transformar o homem que ajudou a Fátima a enganar o teu filho
e foi o amante dela, enquanto estava casada com Afonso, no novo padrasto dele. Isso é demais, até para a senhora. Celina concorda com a sobrinha e diz: ainda mais nesse momento tão delicado para o Afonso. Tudo que ele não precisa agora é desse tipo de aborrecimento. Odete, sem paciência, responde: eu não tenho nenhuma culpa da doença do Afonso, e certamente não vou parar a minha vida por causa disso. E após falar aquilo, Odete sai, deixando Celina e Heleninha revoltadas. Já Eugênio, ao se aproximar das duas, avisa: me perdoem, mas tem uma coisa que eu gostaria de contar já faz um tempo. Celina estranha e pergunta: e o que você quer nos contar, Eugênio? Para que toda essa cerimônia? O mordomo responde: bem, é sobre o noivo da dona Odete, esse tal de César. Heleninha e Celina o encara e Eugênio continua: eu não quero confusão para o meu lado, mas eu acho que tem uma coisa que vocês precisam saber. Celina, aflita, pede: pois nos diga de uma vez, o que é que você quer nos contar? Eugênio pensa bem antes de responder e fala: eu tenho certeza que conheço aquele homem. Eu me lembro que ele estava aqui no dia que o quadro da dona Heleninha foi roubado. Ele era o motorista da van. Heleninha fica em choque e Celina pergunta: você está me dizendo, Eugênio, que você viu o César dirigindo aquela van? Então, ele foi cúmplice naquele roubo. O mordomo confirma e diz: isso mesmo, dona Celina. Naquele dia, eu falei com ele. Pedi que ele assinasse alguns papéis. Ele estava usando um boné. Mas mesmo assim, eu me lembro perfeitamente do rosto dele. Celina comenta: então isso só pode significar que foi a Fátima que orquestrou aquele roubo e teve a ajuda do César. Heleninha concorda e fala: nós temos que avisar a minha mãe. Ela precisa saber que está se casando com um criminoso. Celina responde: não vai adiantar de nada, Heleninha. A Odete está muito apaixonada. Ela não vai se incomodar com o roubo daquele quadro. Heleninha, ao escutar aquilo, finge concordar, porém logo em seguida, ela vai até o apartamento de Afonso e conta tudo o que descobriu. O rapaz e Solange ficam surpresos e Afonso afirma: isso só prova que o César só está interessado em dar um golpe do baú na nossa mãe. Heleninha concorda e diz: mas eu acho que a nossa mãe está tão apaixonada que não liga para esse detalhe. Solange acha toda aquela história muito maluca e Afonso, olhando para as duas, avisa: quer saber de uma coisa? Eu tenho uma ideia. Eu vou desmascarar o César e será no dia do casamento. Dessa forma, poderosa Odete Reutemann também terá o que merece. Heleninha olha para o irmão e pergunta: do que você está falando, Afonso? O rapaz responde: bem, eu vou precisar da ajuda de vocês duas. Solange se nega e diz: você não pode ter estresse. Você tem que ficar aqui, repousando. Afonso a encara e fala: acontece que eu não vou conseguir descansar enquanto não der o troco naqueles dois. A moça, com medo, ele fizesse tudo por conta própria. Ela decide ajudá-lo. E o rapaz, ao olhar para as duas, avisa: eu só preciso que você, Solange, distraia o César. E você, Heleninha, tem que manter a nossa mãe ocupada e longe do apartamento.
Eu vou entrar no quarto dos dois e ver se encontro alguma coisa que mostre a ligação do César com aquele roubo. As duas concordam em ajudar, porém o que eles não imaginam é que o segredo do César ser um ladrão não é nada comparado a 2 segredos que a Odete esconde naquele apartamento. Momentos depois, Heleninha contará o plano do Afonso para a Celina e avisa que já ligou para sua mãe. E não demora para que a megera chegue na casa. As duas começam a distrair Odete, falando sobre os preparativos do casamento. Já Solange estará naquele momento conversando com César e diz: eu te chamei até aqui porque eu tenho um trabalho perfeito para você. O rapaz gostará da ideia de voltar a ser modelo e Solange avisa que explicará tudo em detalhes. Já Afonso aproveitará daquele momento para entrar no apartamento de sua mãe e procura onde o César esconde as suas coisas. Porém, o que chamará sua atenção será um envelope em cima da mesa. E ao se aproximar, ele diz: mas isso aqui é da clínica que fez os exames de compatibilidade. O rapaz, curioso, abre e fica surpreso ao ver o nome compatível e fala: como assim? Alguém foi compatível comigo? Mas quem? Afonso continua lendo e não demora para ver o nome da pessoa. E ao perceber de quem se trata, ele arregala os olhos e diz: não pode ser. A pessoa que fez esse teste é o Leonardo. Mas como isso é possível? Em seguida, Afonso sai do apartamento e volta para sua casa. Não demora para que Solange, Celina e Heleninha cheguem no local. E Solange, ao se aproximar do amado, avisa: eu vim assim que você me mandou a mensagem. Você conseguiu encontrar algo que mostre que foi o César que roubou aquele quadro? Afonso nega e diz: não, mas eu encontrei uma coisa 1000 vezes pior, e foi sobre a minha mãe. Celina estranha e pergunta: e o que foi que a Odete fez dessa vez? Afonso responde: ela tinha nas mãos, esse tempo todo, o nome da pessoa que podia salvar a minha vida, mas ela manteve tudo em segredo. Heleninha, Celina e Solange pede que o rapaz se explique melhor. E Afonso conta: a minha mãe pediu para que fizessem um outro exame de compatibilidade em uma pessoa, e o resultado deu positivo. Heleninha o encara e questiona: mas como assim? Quem foi essa pessoa? E como pode ele ser compatível com você, Afonso? O rapaz olha para todos e revela: isso porque essa pessoa foi o nosso irmão, Heleninha, o Leonardo. Em choque, Heleninha arregala os olhos e pergunta: do que você está falando, Afonso? Como assim o nosso irmão? Você sabe muito bem que isso é impossível. Celina concorda e lembra que o Leonardo não está mais vivo há mais de 13 anos. Afonso as encara e conta: eu sei que tudo isso parece muita loucura, mas é tudo verdade. Eu não sei o porquê, mas a nossa mãe, Heleninha, esconde o Leonardo em um sítio aqui perto. Solange, preocupada com seu amado, ela pergunta como ele descobriu tudo aquilo. E ele responde: eu vi o nome da clínica no envelope e liguei para lá. E descobri que os enfermeiros foram mandados tirar o sangue do Leonardo em um sítio não muito longe daqui.
Ao escutar aquilo, Celina avisa: pois se isso é verdade, nós temos que ir até esse sítio o quanto antes. Afonso concorda e fala: eu só não fui imediatamente até lá, porque na situação em que eu estou, eu não posso exagerar e preciso da ajuda de vocês. Solange concorda e diz: o melhor é irmos todos juntos, até porque não sabemos o que vamos encontrar nesse sítio. E logo em seguida, todos saem no carro de Solange e vão até o sítio de Ana Clara. A moça que estará ao lado de Leonardo escuta o barulho de um carro se aproximando, e ao sair na varanda, ela fala consigo mesma: aquele carro eu não conheço. Quem será que é? A moça entra novamente e leva o Leonardo para dentro de um quarto e fala: é melhor você ficar aqui. Não faça nenhum barulho. Em seguida, Ana Clara volta para a sala e fica esperando. Não demora para que Afonso, Celina, Solange e Heleninha entrem na casa. E Ana Clara, ao ver os quatro, ela arregala os olhos e pergunta: vocês, o que significa isso? O que vocês estão fazendo na minha casa? Heleninha, surpresa, encara e questiona: eu é que pergunto, Ana Clara, o que você está fazendo nessa casa? A moça, se tremendo de medo, fica calada e Celina grita: anda, garota, nos diga de uma vez o que você está fazendo aqui. Ana Clara, nervosa, responde: eu moro aqui. Essa era a casa da minha avó. Naquele momento, Afonso percebe que ela estava trabalhando para Odete e diz: então você trabalha para minha mãe, não é mesmo? Agora me diga, onde está o Leonardo? Ana Clara pensa rápido e mente dizendo: é claro que eu não trabalho para a mãe de vocês, e eu não sei nada sobre o teu irmão. Quero dizer, tudo o que eu sei é o que a Heleninha disse, e se eu não me engano, ele morreu em um acidente, não foi mesmo? Heleninha a encara e avisa: não adianta mentir. Eu sei que o meu irmão está vivo e está nessa casa. Agora saia da frente e me deixe entrar. Ana Clara se recusa a sair do meio e fala: eu não vou deixar ninguém entrar na minha casa. Então saiam daqui agora mesmo, senão eu chamo a polícia. Solange olha para mau caráter e diz: escute bem, garota. Você pode chamar quem você quiser, mas nós não vamos sair daqui sem ver o que tem dentro daquele quarto. E naquele momento, Leonardo começa a ficar agitado ao escutar a voz dos irmãos. Ele então tenta reagir e, após se esforçar muito, ele consegue gritar pedindo ajuda. Solange tira o rapaz de dentro do quarto e Heleninha, ao ver o irmão, ela fica arrasada ao descobrir que, apesar de estar vivo, Leonardo estava em uma cadeira de rodas e fala: eu não acredito. Olha o que eu fiz com você, Léo. Me perdoa por ter colocado você nessa cadeira de rodas. Leonardo se esforça novamente e consegue dizer, mesmo gaguejando, que a culpa não era dela. Heleninha responde: é claro que foi. Se eu não tivesse dirigido bêbada naquele dia, nada disso teria acontecido. Porém, naquele momento, Ana Clara, ao perceber que a sua casa tinha caído e não querendo afundar no barco junto da Odete, ela olha para todos e avisa: o que o Leonardo está querendo dizer é que o responsável por aquele acidente
Foi uma outra pessoa. Celina estranha e pergunta: como assim? E quem teria sido o verdadeiro responsável? Ana Clara diz que contará tudo o que sabe, mas com uma condição. Ela pede uma recompensa de 300 mil reais e que ela não seja acusada de nada. Afonso a encara e concorda, porém avisa: se você mentir para nós, você vai pagar muito caro. Ana Clara, ao escutar aquilo, pede para ele não se preocupar e começa a contar. A minha avó trabalhava na casa da Dona Odete e viu tudo. Quando o carro saiu, a Dona Heleninha realmente estava muito bêbada, mas ela estava no banco de trás. Heleninha a interrompe e diz: não, eu me lembro, eu estava dirigindo e o Léo estava no banco do passageiro. Ana Clara continua: você realmente se lembra disso? Ou foi isso que a tua mãe disse? Heleninha começa a ter uma forte dor de cabeça e fala: a minha mãe disse que me viu entrando no carro e que eu estava no volante. Ana Clara revela: ela mentiu, até porque quem estava dirigindo era a própria Odete. Todos ficam em choque ao escutar aquilo, e Celina questiona: mas então como aconteceu aquele acidente? Por que a Odete perdeu o controle do carro e fez com que ele capotasse? Ana Clara conta: a minha avó me disse que viu a Dona Odete chegando assustada. Ela estava muito nervosa e disse que discutiu com Leonardo enquanto dirigia e que perdeu o controle do carro. Solange se aproxima e pergunta: mas se o Leonardo sobreviveu àquele acidente, por que ela colocou a culpa de tudo na Heleninha? Celina toma a palavra e avisa: ela deve ter colocado a culpa na Heleninha para não ter a sua imagem arruinada. Ela sabia que isso poderia ser um escândalo para ela e para a TCA. Heleninha, em choque, comenta: é claro que ela preferiu colocar a culpa toda em mim, em vez de assumir o seu erro. Afonso, ao escutar toda aquela história absurda, pergunta: e por que ela escondeu o Leonardo? Por que ela não tentou ajudar ele em um tratamento? Ana Clara responde: bem, isso eu não sei. Tudo o que eu sei é que a Odete morre de medo que o Leonardo volte a falar. Naquele momento, Leonardo respira fundo e, após se esforçar muito, ele avisa Afonso para procurar resposta no local onde ele guardava os seus brinquedos quando criança. Celina, ao escutar aquilo, pergunta: o que o Leonardo quis falar com isso? Afonso pensa um pouco e diz: na tua casa, tia Celina, tem um quarto com um piso falso, onde eu e o Léo escondíamos os nossos brinquedos. Heleninha olha para o Leonardo e questiona: você está querendo dizer que você escondeu alguma coisa naquele lugar? O rapaz, mesmo com dificuldades, acena com a cabeça, confirmando. Celina então avisa: nós temos que olhar nesse lugar para resolver todo esse mistério e descobrir o que a Odete tem tanto medo que o Leonardo revele. Heleninha concorda e, ao olhar para Ana Clara, ela avisa que levará o irmão embora daquele local. A moça responde: tudo bem, mas não se esqueça o nosso acordo. E não se preocupem, que se a Odete ligar, eu vou dizer que o Leonardo ainda está aqui. E logo em seguida, todos voltam para a mansão de Celina. Afonso, sem perder tempo, vai até o quarto onde brincava com o irmão. E ao abrir o piso falso, ele encontra uma caixa e diz: o Leonardo deveria estar falando disso aqui.
Celina, curiosa, pede para o sobrinho abrir, e Afonso, ao ver o que tinha dentro, ele arregala os olhos e fala: então, é isso que a minha mãe estava querendo esconder. Esse é o grande segredo dela. Heleninha o encara e pergunta: o que tem dentro dessa caixa, Afonso? O rapaz conta para todos ali o pior segredo da Odete, que a megera fez tudo para esconder por todos esses anos. Porém, o que a vilã não sabia é que Leonardo tinha as provas guardadas naquele local. Solange, espantada com toda aquela história, pergunta ao amado o que ele pretende fazer. E Afonso responde: eu vou desmascarar a minha mãe na frente de todos, e será da forma mais humilhante. Heleninha o encara e fala: você por acaso está pensando em fazer isso no meio do casamento da nossa mãe com César? Afonso confirma e diz: esse casamento será perfeito. Vai ter alguns jornalistas. Além disso, eu vou convidar, sem que a minha mãe saiba, todos os acionistas da empresa, os nossos amigos e a polícia. Celina olha para o sobrinho e avisa: pois então nós temos que nos apressar. O casamento será amanhã. Afonso concorda e fala: eu vou ligar para todo mundo, e amanhã eu quero que vocês ajam normalmente. No outro dia, todos chegarão na igreja, e Odete e César estarão no altar de frente ao padre. Celina e Heleninha estarão do lado da megera. E Odete as encara e pergunta: eu posso saber onde o Afonso está? Não vai me dizer que aquele moleque vai me fazer a desfeita de não vir? Heleninha responde: ele vem sim, mãe. Inclusive é ele que vai trazer o nosso presente. Odete escuta tudo sem desconfiar de nada. E ao olhar para a igreja, ela vê vários repórteres do lado de fora e diz: o que esses repórteres estão fazendo aqui? Eu fiz de tudo para não chamar a atenção de ninguém. Heleninha e Celina ficarão caladas, e Odete não irá desconfiar que tudo aquilo fazia parte do plano de Afonso. Em seguida, a cerimônia irá começar, e o padre pergunta a todos se alguém tinha algo contra aquele casamento. E para surpresa da Odete e César, os dois escutam um grito: parem esse casamento, agora! Ao olhar para trás, Odete vê Afonso e se treme de medo ao perceber que o filho estava empurrando a cadeira de rodas do Leonardo. César olha para a noiva e pergunta o que estava acontecendo. Porém, Odete fica paralisada e não responde nada. Já César insistirá e diz: quem é aquele cara na cadeira de rodas? E por que o Afonso está gritando dessa forma? Odete permanece calada, e Celina, ao olhar para a irmã, avisa: parece que esse é o teu fim, Odete. A megera, naquele momento, olha para os lados e percebe que Celina e Heleninha sabiam de toda aquela história. Heleninha, ao ver o desespero nos olhos da mãe, ela afirma: agora a senhora terá o que merece. E logo em seguida, Afonso gritará para que todos escutem: essa mulher foi a responsável por deixar o Leonardo nessa cadeira de rodas. E ela mentiu para todos, colocando a culpa na Heleninha. Ela escondeu o próprio filho, porque tinha medo que ele se recuperasse e contasse o segredo dela. Os jornalistas apontarão as suas câmeras e começam a filmar e a fazerem fotos. Já Afonso continua:
O meu irmão tinha descoberto que foi a minha mãe que provocou a morte do meu pai. Ela fez isso para ficar com a TCA. Ela estava com medo porque sabia que meu pai ia pedir o divórcio e deixar ela sem nada, depois que a pegou na cama com o motorista. Ao escutar aquilo, Odete ficará arrasada e sem palavras. Em seguida, ela será levada na viatura algemada, enquanto todos os fotógrafos tiram fotos da queda da poderosa Odete Roitman. Já César se encontrará com Olavo alguns dias depois e dirá que ficou sem nenhum centavo e pede ao amigo para morar de favor no apartamento dele. Ana Clara será presa e ao ver os policiais entrando em sua casa, ela fica furiosa e grita: "Ele me prometeu que me deixaria de fora. Aquele mentiroso, além de não me dar os 300 mil, ainda me denunciou para a polícia." Já Afonso, ao se aproximar do irmão, garante: "Você agora terá o melhor tratamento do mundo. Graças a você, eu vou poder ver os meus filhos nascerem." Ana Clara irá desmascarar Odete e ferrar a vilã, após revelar uma carta na manga que a sua avó deixou para que ela usasse contra a Odete. A moça, ao se aproximar de Leonardo, avisa: "A tua mãe não tem jeito, Léo, e não me dá escolha a não ser revelar a todos que você ainda está vivo. E além do mais, eu ainda tenho na manga um grande segredo que ela esconde." O rapaz a encara e demonstra uma certa preocupação. E Ana Clara continua: "A Odete ainda não sabe, mas a minha avó deixou uma caixa com 2 segredos da tua mãe, que são 100 vezes pior do que o segredo dela de manter você escondido aqui." Enquanto isso, Afonso será internado em estado grave e passará por uma cirurgia de emergência. Solange, ao conversar com o médico, pergunta o estado do amado. E o doutor responde: "Sem um transplante de medula óssea, infelizmente, o Afonso tem só mais uma semana de vida." Porém, isso tudo está prestes a mudar quando a ruiva recebe a visita de Ana Clara em sua casa e, surpresa, pergunta: "Quem é você?" Ana Clara responde: "Eu sou uma amiga. Não se preocupe, que o que eu vim fazer aqui é um assunto do teu interesse." Em seguida, Ana Clara avisa que pode ajudar o Afonso, mas que em troca ela precisa de um favor da Solange para ferrar com a Odete. A ruiva, ao escutar o plano de Ana Clara, ela regala os olhos e, mesmo relutante, ela aceita. Mais tarde, Ana Clara chegará na mansão da Celina e avisa a todos: "Eu vim revelar 2 segredos da Odete." Todos naquele momento ficarão em choque ao ver Solange entrando junto do Leonardo. Porém, o que fará Odete ficar desesperada é ouvir Ana Clara dizendo: "Sabe, Odete, a minha avó me contou toda a tua história e o verdadeiro motivo de você manter o Leonardo escondido por todos esses anos." Celina, ao escutar o grande segredo da irmã, ela a encara e grita: "Como você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Esconder o próprio filho e, o pior, ter feito o que essa moça disse que você fez." Odete fica se tremendo de medo e Ana Clara completa: "Ela escondeu Leonardo com medo que as pessoas descobrissem o segredo que só ele e a minha avó conheciam sobre ela." Odete olha para a moça e avisa: "Você vai se arrepender de ter revelado esses 2 segredos. Isso eu te garanto."
Porém, o que a megera não esperava é que Solange tinha uma surpresa para ela. E Ana Clara, olhando para a vilã, avisa: é claro que eu não vim até aqui despreparada. A Solange me ajudou com uma surpresa para você. E eu te garanto que depois disso, você não fará mal a mais ninguém. Odete, ao descobrir do que se trata a surpresa, ela tomará um susto, tentará se levantar e logo em seguida ela cai no chão desmaiada. Isso tudo terá início quando uma mulher misteriosa se aproxima da casa de Ana Clara e observa de longe. A moça, ao sair na varanda, nota algo estranho e olhar em direção da mulher. Ela fala consigo mesma: o que será que aquela mulher está fazendo escondida atrás daquela árvore? Após falar aquilo, a moça entra para cuidar do Leonardo. E em seguida, a mulher misteriosa começa a se aproximar cada vez mais. Enquanto isso, Ana Clara comentará com o marido: eu vi uma senhora lá fora, escondida atrás de uma árvore, olhando para cá. O que será que ela está querendo? Não demora para que a moça escute um barulho. Isso porque a mulher naquele momento entra na casa e vai em direção da sala. Ana Clara, ao sair do quarto, vê a mulher, se aproxima e pergunta: quem é você? E o que você está fazendo aqui? Eu vi a senhora lá fora, olhando para essa casa. A mulher a encara e responde: eu me chamo Marta e fui uma velha amiga da tua avó. E ela me deu uma coisa há muito tempo e disse que se acontecesse alguma coisa com ela, eu deveria entregar para você. Ana Clara estranha e pergunta do que se trata. Marta pega algo de dentro da bolsa, coloca uma caixa aberta em cima da mesa e diz: ela mandou eu entregar essa caixa com essas cartas dentro. Ana Clara pega uma das cartas e questiona: mas o que são essas cartas? E por que a minha avó pediu que a senhora me entregasse elas? Marta avisa que irá contar um segredo que a moça ainda não sabe e diz: bem, o que tem dentro dessas cartas eu não sei. Ela deixou para você e eu não abri. Ela só me disse que se tratava de alguns segredos que ela guardava sobre uma tal de Odete Reutemann. Ana Clara naquele momento fica surpresa e Marta continua: tem uma outra coisa que você precisa saber. A tua avó não morreu de causas naturais. Alguém trocou os remédios dela e colocou no lugar um medicamento que aumentou e muito a pressão dela. Ana Clara, em choque, pergunta: e como a senhora sabe de tudo isso? Marta responde: eu era muito amiga da tua avó, mas ela me mantinha longe porque tinha medo de que a Odete fizesse alguma coisa comigo. Eu inclusive sei tudo sobre o Leonardo. E acontece que a pessoa que trocou os medicamentos da tua avó me confessou tudo e disse que foi a Odete que o obrigou. Essa mulher descobriu onde a tua avó comprava os remédios dela e depois foi só ameaçar o pobre coitado do farmacêutico para que ele trocasse o conteúdo do frasco. Ana Clara fica furiosa e pergunta onde está o farmacêutico. E Marta explica: o pobre coitado ficou tão culpado e com medo que fechou a farmácia e fugiu para o interior dele. Mas antes, ele me contou toda a verdade. E por isso eu decidi trazer essa caixa para você, para que você faça justiça para a tua avó. Ana Clara, com sangue nos olhos, garante:
Eu prometo que vou fazer a Odete pagar caro pelo que fez. Aquela megera terá o que merece. Ao escutar aquilo, Marta avisa: bem, eu já fiz a última vontade da Nise. Agora é melhor que eu desapareça por alguns dias. E após falar aquilo, ela sai. Já Ana Clara pega uma das cartas novamente e fala consigo mesma: você vai me pagar, Dona Odete. Isso eu te garanto. Mais tarde, a moça conversa com Leonardo e diz: a tua mãe não tem jeito, Léo. Você não vai acreditar no que eu descobri. Sabia que foi aquela megera que provocou a morte da minha avó, a Nise, a mulher que cuidava de você. Mas você não se preocupe, Léo, que eu já sei como vou me vingar. Inclusive, eu vi em um jornal o nome da pessoa que será ideal para me ajudar nessa vingança. Enquanto isso, Solange chegará na sala do médico do Afonso e pergunta: o que está acontecendo, doutor? Por que o Afonso foi levado às pressas para a sala de cirurgia? O médico responde: infelizmente o Afonso teve uma complicação devido ao tratamento, mas não se preocupe, que ele já está sendo cuidado. Solange, aflita, questiona: não minta para mim, doutor. O Afonso corre algum risco? O médico a encara e avisa: eu vou ser sincero com você. Ele corre sim um grande risco. A situação dele é muito delicada. Naquele momento, Afonso estará na sala de cirurgia e os médicos farão tudo para salvar o rapaz. E após algumas horas, um dos médicos irá até onde a Solange estava e diz: felizmente, a cirurgia foi um sucesso e o paciente está fora de risco. Solange fica feliz e fala: graças a Deus. Então quer dizer que o Afonso está melhor? O médico a encara e responde: não foi isso que eu disse. A situação do paciente é muito delicada e com essa piora, ele não tem muito tempo de vida. Eu falo isso para que a senhora possa se despedir dele. Solange fica arrasada e pede para ver o amado. Em seguida, ela vai até o quarto do Afonso e vê o rapaz desacordado. A ruiva respira fundo e diz: vai dar tudo certo, Afonso. Eu tenho certeza que há de acontecer algum milagre e você vai sair dessa. Nós vamos criar os nossos filhos juntos. Uma enfermeira entra naquele momento e avisa que o horário da visita tinha terminado. Mais tarde, a moça chegará em casa e, ao se encontrar com Sardinha, ela conta tudo o que aconteceu e diz: eu não tenho condição de ir para a agência hoje. Você pode explicar ao Renato tudo o que aconteceu e avisa que quando eu estiver melhor, eu volto ao trabalho. Sardinha pede para a amiga não se preocupar com aquilo e fala: se você precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Minutos depois, a moça escutará um barulho e, pensando que fosse o Sardinha, ela pergunta: você esqueceu alguma coisa, Sardinha? Porém, logo em seguida, ela estranha ao ver em sua frente uma mulher e questiona: quem é você? E por que você entrou na minha casa dessa forma? Ana Clara se apresenta e diz: eu me chamo Ana Clara e sou a cunhada do Afonso. Prazer em te conhecer. Solange estranha e pergunta: como assim, cunhada do Afonso? Do que você está falando? Ana Clara responde: bem, antes que eu entre em detalhes, eu quero pedir a tua ajuda para desmascarar a Odete. Eu vi em um jornal que você
editora de uma grande revista. E eu quero que você me ajude a tornar público alguns segredinhos da nossa sogrinha. Solange, ao escutar aquilo, fica ainda mais desconfiada e Ana Clara diz: eu sei que tudo pode parecer muito estranho para você, mas eu garanto que nós duas estamos do mesmo lado. Inclusive, eu conheço o modo de salvar o meu cunhado, o Afonso. Solange fica interessada e pede: do que você está falando? Como assim você pode salvar o Afonso? E que conversa maluca é essa dele ser o teu cunhado? O único irmão que o Afonso tinha não está mais vivo. Ou se por acaso é alguma ex-namorada do Leonardo? Ana Clara diz que não e afirma que é casada com Léo. A moça também explica que o rapaz ainda está vivo e que é mantido escondido pela Odete. Solange fica em choque e Ana Clara continua: ele, inclusive, é compatível com Afonso e pode ser o doador do irmão. E se você me ajudar, eu conto onde ele está e dou a minha autorização como esposa para que ele seja o doador. Solange acha tudo aquilo muito estranho, e é então que Ana Clara explica a atual situação do Leonardo. A ruiva, sem alternativa, avisa: tudo bem, eu ajudo você, mas, afinal de contas, o que você quer de mim? Quer que eu divulgue para todos o que Odete fez com Leonardo? Ana Clara diz que não e fala: na verdade, eu tenho outras duas coisas que eu quero que você divulgue. 2 segredos que a Odete esconde, que são 100 vezes piores do que o fato dela fingir a morte do próprio filho. Solange, ao escutar aquilo, responde: do que você está falando? O que pode ser pior do que fazer uma coisa dessa com o próprio filho? Naquele momento, Ana Clara entrega um envelope para Solange e diz: tudo o que você precisa está aqui dentro. Só faça em modo que todos vejam. Solange, ao olhar o que tinha dentro do envelope, ela arregala os olhos e fala: eu não acredito que Odete foi capaz de fazer essas 2 coisas. Mas você não se preocupe, que eu vou fazer em modo que todos vejam. Eu conheço várias páginas de fofoca e jornalistas que vão divulgar essa notícia ainda hoje. Ana Clara diz que aquilo é uma excelente notícia. E Solange a encara e pede: agora me diga, onde está o Leonardo? Eu preciso que ele seja o doador do Afonso. Senão, o pai dos meus filhos não vai durar muito tempo. Ana Clara responde: não se preocupe, ele já está no meu carro. Assim que você fizer essa notícia ser divulgada, nós vamos até o hospital. Solange, sem perder tempo, avisa: pois eu farei isso agora mesmo. Será que você pode me dar uma carona? Ana Clara confirma, porém alerta: depois que você divulgar esse material que eu te entreguei, nós só vamos precisar passar em um local antes de irmos até o hospital. Solange, mesmo não sabendo o que estava prestes a acontecer, ela concorda e as duas saem logo em seguida. Momentos depois, Odete chegará na mansão de Celina e, ao se sentar ao lado da irmã, ela comenta: eu acabei de fazer uma excelente corrida e estou me sentindo maravilhosa. Celina encara a irmã e pergunta: como você pode ter cabeça para correr, sabendo que o teu filho acabou de sair de uma sala de cirurgia? Odete a encara e responde: bem, eu não posso fazer nada a esse respeito, e nem posso ficar o dia inteiro me lamentando.
não é mesmo? Em seguida, Eugênio se aproxima para servir as duas e avisa que tem uma amiga da Heleninha pedindo para entrar. Odete estranha e Celina pergunta de quem se trata. Mordomo avisa que é uma moça chamada Ana Clara. E ao escutar aquilo, Odete fala: "Mande essa garota embora. Ela não pode entrar nessa casa." Celina olha para a irmã e pergunta: "Por que você ficou tão nervosa assim de repente, Odete? Por que essa moça não pode entrar?" A vilã se recusa em responder e avisa que tem os seus motivos. Porém, naquele momento, Heleninha chega e ao escutar aquela conversa, ela pede para que o Eugênio deixe a sua amiga entrar. Mordomo então se retira e Odete fica pálida de medo, pensando consigo mesma: o que será que essa garota veio fazer aqui? Eu só espero que ela não faça nenhuma besteira. Ana Clara, ao entrar na sala, ela cumprimenta a todos, o que deixa Odete ainda mais furiosa. Já a Heleninha, ao olhar para a amiga, pergunta: "Ana Clara, o que você veio fazer aqui? Aconteceu alguma coisa?" Ana Clara a encara e responde: "Aconteceu sim. Eu vim aqui para desmascarar a tua mãe e contar algumas coisas muito interessantes sobre ela." Celina, sem entender, olha para a irmã e Heleninha questiona: "Como assim? E de onde você conhece a minha mãe?" Odete, naquele momento, pede para a garota calar a boca e Ana Clara avisa: "Não, Odete, eu não vou me calar. Eu descobri o que a senhora fez com a minha avó e vou fazer você pagar por tudo." Odete fica assustada e Ana Clara, ao ver a reação da sogra, ela pergunta: "O que foi, sua víbora? Achou mesmo que eu nunca ia descobrir o que você fez?" Heleninha, naquele momento, pede para que Ana Clara explique o que estava acontecendo. E a moça diz: "Tem uma pessoa que vocês precisam ver." Logo em seguida, Solange entra junto do Leonardo. E Celina e Heleninha, ao ver o rapaz, as duas ficam em choque. Ana Clara então explica que o Leonardo sempre esteve vivo e que a Odete o mantinha escondido. A megera, sem alternativa, confirma toda aquela história. E ao olhar para Ana Clara, ela afirma: "Você acha que vai conseguir o que com tudo isso? A única coisa que você conseguiu foi perder o teu salário." Ana Clara a encara e avisa: "Acontece que essa não é a única surpresa que eu tenho para você. A minha avó me deixou uma caixa com 2 segredos que ela tinha sobre a senhora. Os mesmos segredos que você tinha tanto medo de que ela revelasse. E por isso fez o que fez com ela." Odete arregala os olhos e diz: "Isso é impossível. Anice disse que você não sabia de nada. E ela não teve tempo de entregar aquelas provas para você." Ana Clara responde: "Bem, eu não tenho que ficar aqui explicando. O que você precisa saber é que eu tenho sim aquelas provas. E se eu fosse a senhora, olhava no celular as últimas notícias." Odete imediatamente olha o seu celular e fica apavorada. Já Celina, ao ver a reação da irmã, pergunta o que estava acontecendo. Heleninha, também sem entender direito, pede que Ana Clara explique o que a Odete viu no celular. Naquele momento, Eugênio olha no seu aparelho e, em choque, ele avisa a Celina: "A senhora não vai acreditar. Todos os jornais e páginas de fofoca estão falando sobre a dona Odete." Celina pergunta
se foi divulgada a história do Leonardo. Eugênio responde: isso também. Mas o que está chamando a atenção de todos é duas coisas muito pior. Celina fica assustada e Heleninha também. Já Odete, ao olhar para Ana Clara, ela ameaça: você vai pagar caro pelo que fez. Porém, ao olhar para Solange, ela percebe que a ruiva também ajudou e grita: foi você que divulgou tudo isso na imprensa, não foi? Solange confirma e diz: você é uma megera. Sabia esse tempo todo que o Leonardo era compatível e manteve tudo em segredo. Odete responde: eu ia dar um jeito de mais cedo ou mais tarde ajudar o Afonso, mas no momento certo. Solange pergunta: quando? Quando ele não tivesse mais vivo? É isso? Odete fica calada e Ana Clara avisa: agora todo mundo sabe os teus dois segredos. Celina, curiosa, questiona: mas, afinal de contas, o que foi que Odete fez de tão horrível, que foi pior do que o fato de esconder o Leonardo de todos? Eugênio toma a palavra e responde: bem, de acordo com a matéria que eu li, a dona Odete foi a responsável pelo acidente do Leonardo e da dona Heleninha. Ela pagou para que cortassem os freios. E além do mais, ela foi a responsável pela morte do finado marido, do senhor Samuel. Todos ficam em choque e Ana Clara explica: o Leonardo descobriu o que a Odete fez e por isso ela fez aquilo com o próprio filho, para esconder que se livrou do marido para ficar com a TCA somente para ela. Solange também diz: ela fez tudo isso com medo de ser desmascarada e presa. Não demora para que alguns policiais cheguem na casa e decretem a prisão da Odete. A vilã será levada em uma viatura algemada e em seguida Solange avisa a todos que o Leonardo é compatível com o irmão e pode ser o doador do Afonso. No dia seguinte, a cirurgia será realizada, enquanto Afonso e Leonardo estão na sala de cirurgia. Todos ficarão aflitos na sala de espera. Não demora para que uma doutora apareça e Solange, em desespero, a encara e pergunta: como está o Afonso? A cirurgia está indo bem? A médica olha para todos e responde: bem, ainda é cedo para falar alguma coisa, mas os médicos estão muito confiantes. Ana Clara também estará muito aflita e questiona: e o Leonardo? Ele está bem? Esta cirurgia não representa nenhum risco para ele, não é mesmo? A médica pede para a moça se acalmar e avisa: não, você não precisa se preocupar. Inclusive, eu vim até aqui justamente para falar sobre esse rapaz. Heleninha, ao escutar aquilo, pergunta se tinha acontecido algum problema com o irmão. E a médica responde: é justamente o contrário. Os médicos notaram que a paralisia dele pode ser revertida. E eu vim pedir a autorização da família para que ele passe por um procedimento que pode fazer com que ele deixe a cadeira de roda e até recupere a capacidade de falar. Ana Clara, sem pensar duas vezes, fala: é claro que nós autorizamos. Eu, como a esposa dele, dou a minha permissão. Naquele momento, Celina pede para a moça se acalmar e diz: eu tenho certeza que um procedimento desse tem algum risco, não é mesmo, doutora? A médica responde: eu não vou mentir. Esse procedimento é feito no cérebro do paciente e é muito arriscado.
É exatamente por isso que me serve a autorização do responsável. Todos ficam pensativos e Heleninha fala: Não, eu não quero arriscar de perder o meu irmão novamente. No entanto, Ana Clara interrompe e diz: Acontece que a responsável do Leonardo sou eu. Eu sou a esposa dele e vivo com ele há muitos anos. E eu posso garantir que se o Léo pudesse escolher, ele faria sim essa cirurgia. E por isso, eu autorizo esse procedimento. Heleninha não gosta nada e Celina avisa para a sobrinha que concorda com Ana Clara. Solange, ao se aproximar da cunhada, avisa: Eu também sou de acordo, Heleninha, que ele faça essa cirurgia. Pode ser a única chance de voltar a ter uma vida normal. Ao escutar aquilo, Heleninha concorda e a médica olha para todos e diz: Pois eu vou comunicar para o cirurgião agora mesmo a decisão da família. E após falar aquilo, ela sai. Momentos depois, todos estarão aflitos, esperando por notícias. Enquanto isso, na sala de cirurgia, os médicos estarão terminando o procedimento. Até que um dos médicos olha para o outro e fala: Tem alguma coisa de muito errada. O paciente está perdendo muito sangue. Momentos depois, a médica voltará para falar com a família e Solange, naquele instante, percebe que tinha alguma coisa de errada e pergunta: O que foi que aconteceu, doutora? Eu estou sentindo um péssimo pressentimento. A doutora a encara e avisa: Os médicos me avisaram que aconteceu um imprevisto e que o paciente perdeu muito sangue. Ana Clara, aflita, questiona: Qual paciente a senhora está falando? O Afonso ou o Leonardo? A médica responde: Foi o senhor Afonso. Porém, os cirurgiões estão fazendo tudo o possível para reverter essa situação. Celina, ao se aproximar, fala: Mas se a senhora veio até aqui, isso quer dizer que existe algum risco, não é mesmo? A doutora confirma e diz: Eu vim para avisar que vocês precisam estar preparados, porque a chance do Sr. Afonso sobreviver é muito pequena. Ele vai precisar de um grande milagre. Solange fica arrasada e a médica sai logo em seguida. Já a Heleninha, ao olhar para a tia, ela comenta: Isso não pode estar acontecendo. Justo agora que nós encontramos Leonardo e descobrimos que ele pode ser o doador. O Afonso tem que resistir. Ele não pode nos abandonar. Ao escutar aquilo, Celina diz: Se a Aldete tivesse nos contado antes do Leonardo, o Afonso não teria piorado e ele estaria com mais força para enfrentar essa cirurgia. Ana Clara concorda e Solange pede para que todos tenham fé e ajude ela a orar pelos dois. Heleninha concorda com a cunhada e Solange afirma: Eu tenho certeza que o Afonso e o Leonardo sairão com vida daquela sala. Enquanto isso, os médicos farão todo o possível para salvar a vida dos dois, até que um dos cirurgiões sai da sala da cirurgia e vai até a sala de espera. Naquele momento, todos se tremem de medo ao perceber que era o próprio cirurgião que estava ali. E após respirar fundo, Solange pergunta: O senhor é o médico que fez a cirurgia do Afonso? O doutor responde: Fui eu sim. Eu fiz questão de vir pessoalmente falar com a família. Heleninha, aflita, questiona: Se o senhor quis vir pessoalmente, isso quer dizer que o meu irmão não resistiu? É isso mesmo, doutor.
O médico encara todos e avisa. É justamente o contrário. Os dois estão bem. Eu vim pessoalmente para dizer que eu não sei exatamente o que aconteceu. Até parece um tipo de milagre. De um momento para o outro, o sangramento parou completamente e nós conseguimos estabilizar o Sr. Afonso. Todos ficarão felizes e Solange fala: foi as nossas orações. Eu tenho certeza. Celina concorda e diz: Deus sabe que o Afonso é uma boa pessoa, que ele não ia abandonar o meu sobrinho nesse momento. Já Ana Clara pergunta sobre o Leonardo e o médico responde: bem, agora que o primeiro procedimento acabou, nós vamos começar com o Leonardo agora mesmo. Ana Clara, preocupada, questiona: e o risco, doutor? É muito alto. O médico avisa: eu não vou mentir, até porque eu acho que a doutora Kátia já deve ter explicado para vocês todos os riscos. Existe sim a chance de o paciente não sair com vida daquela sala. Celina pede para Ana Clara ter fé e Heleninha diz: Deus há de ajudar o Leonardo também, assim como ele fez com Afonso. Já o médico, ao escutar aquilo, sai logo em seguida. Momentos depois, a cirurgia do Leonardo começa e os médicos farão todo o possível para que ele não tenha nenhuma complicação. Não demora para que o doutor saia novamente e anuncie a todos que o procedimento foi um grande sucesso. Alguns dias se passam e Solange estará junto do seu amado em um restaurante. E Afonso comenta: é muito doido de pensar que eu estava naquele hospital praticamente sem nenhuma esperança. E depois, quando eu saio da sala de cirurgia, eu descubro que o meu irmão, o Leonardo, ainda estava vivo e que ele me salvou. Solange concorda e avisa: agora nós temos que cuidar, que nós marcamos de nos encontrar com ele e a Ana Clara. Afonso responde: essa garota foi muito boa para ele, não é verdade? E agora que o meu irmão pode finalmente andar, os dois vão poder viver uma vida normal. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Vale Tudo e me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem um like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.